a todos os professores e professoras de primários com a paz do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Estamos aqui de volta, falando com você, professor de primários, professora, que você possa estar com a gente aqui até o finalzinho desse vídeo, dessa pré-aula, e eu vou compartilhar com vocês algumas ideias que eu tive aqui, tá certo? Olha, que trimestre abençoado esse trimestre que os primários estão estudando. Nossas crianças estão aprendendo sobre o nosso Jesus, que é poderoso. Não, ele é poderoso mesmo. Nossas crianças estão vendo e conhecendo tantos milagres maravilhosos do nosso Jesus. Que coisa extraordinária! E nessa lição, na lição número 4, glória a Deus, a lição vai falar sobre que susto! É um fantasma? A gente vai entender como é essa história, de falar sobre o fantasma, de que susto, de medo. A gente vai falar sobre isso, tá bom? Olha, toda a história dessa lição, da lição número 4, está embasada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 26. É importante, professor, que você leia a Bíblia, que você leia o texto, a história, na palavra de Deus, e não somente na lição. A palavra de Deus traz muitas informações, É a boca de Deus falando conosco, A palavra de Deus. Então, vale a pena a gente mergulhar aqui nesse texto maravilhoso, nesse texto sagrado. Então, leia antes Mateus, capítulo 14, do 22 ao 26, que vai falar sobre a história, que vai contar a história sobre Jesus anda sobre as águas. Meu Deus do céu, que é isso? Que Jesus poderoso, que Deus poderoso, É o nosso Jesus. Ele andou sobre as águas. Olha, o objetivo, dessa lição é reconhecer que o medo é uma emoção humana, mas com Jesus nós podemos vencê-lo. Glória a Deus. O ponto central é: Jesus está comigo para vencer todos os medos. Mas você, professor, precisa entender que o medo é um sentimento, é uma emoção humana primária, ok? Todos nós temos medo. E essa emoção, o medo, ela é ligada ao cuidado, defesa, autopreservação, Isso é muito importante. Agora, o medo em demasia, o medo exagerado, exacerbado, pode trazer prejuízos à vida do ser humano e das nossas crianças também. A gente vai entender como o medo, essa emoção, está linkada nessa lição. E as nossas crianças precisam entender que esse medo que paralisa precisa ser... elas precisam chamar Jesus para poder ele ali resolver essa situação e livrar delas todo o medo. Amém? Glória a Deus. Olha, eu quero contar aqui para vocês, eu quero trazer para vocês uma maneira de vocês falarem o visual, a memorização, o versículo para memorizar, das crianças de uma maneira um pouco diferente. É o Memória em Ação, tá bom? Eu trouxe aqui 2 emojis, Uma, com medo, e o outro aqui está o quê? Apavorado. Olha só. Esse daqui é o emoji com medo e esse daqui é o emoji apavorado. Então, o que isso tem a ver com a nossa memória em ação? Esse emoji vai trazer atrás, uma parte do versículo. Esse daqui vai falar a primeira parte, que é: não fiquem com medo, pois eu estou com você, pois eu estou com vocês. E esse daqui vai trazer o quê? Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Isaías 41, 10, parte A. Ok? Vocês podem fazer o quê? Separar, dividir essa linha dos primários em 2,
apresentar para eles essa carinha aqui e explicar por quê. Todo versículo, todo memória em ação, todo versículo de memorizar precisa ser explicado, ensinado, né, para as crianças. Não é apenas uma repetição que vai ficar repetindo, fazer eles memorizarem e aquilo ali não vai descer para o coração deles, não. O memoriação é um versículo da Bíblia, da palavra de Deus, e precisa ser o quê? Ensinada, aplicada em nossas vidas, não é porque não é um simples texto, é a palavra de Deus. Então, quando você mostrar o emoji, você vai dizer, olha, crianças, a gente não pode ficar com medo por qualquer coisa em todo momento, não. A gente pode contar com o nosso Deus, pois ele disse, não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. E ele também diz, não se apavorem, pois eu sou seu Deus. Isso está escrito na Bíblia Sagrada. Leia na palavra do Senhor. Isaías, capítulo 41, versículo 10, parte A. E aí, você pode fazer o quê? Você pode fazer as técnicas de repetição para que as crianças memorizem, tá bom? Essa é a minha ideia aqui para a memória em ação, tá bom? Mas veja só, a lição vai trazer o hino, uma proposta de hino, o hino 578 da harpa cristã, que fala, né? Sossegai, estou convosco. Lá, você vai lá na 578, você canta o corinho. Você pode ensinar, abrir, né, a aula, né, ao seu domingo com este hino com as crianças, tá bom? Não precisa, não, você pode cantar com eles. Eles já conhecem esses hinos, porque esses hinos são cantados em nossas igrejas. Então você pode repetir com eles e fazer aquele momento devocional, tá bom? Mas eu trouxe aqui uma musiquinha, tá bom? Um corinho, uma música que eu tirei da internet, tá bom? Do YouTube, que ela é assim, ó. Opa, oba, se estou com Cristo, paro de ai, ai, ai. Opa, oba, não vivo mais com medo e aprendi a confiar. Glória a Deus. Aí você pode ensinar, repetindo com as crianças, né? Dizendo e explicando a letra da música também, né? Se a gente está com Cristo, ai, 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 não. A gente pode confiar e não viver mais com medo, tá certo? E a nossa lição tem tudo a ver com isso. Para você, professora e professor, que tem os visuais da CPAD, faça uso, né? É cada coisa mais linda, é cada visual, né, bonito. Eu amo os visuais da CPAD. Se você investiu, use os visuais da CPAD. Porém, se você não teve condição, eu venho trazer para vocês aqui uma proposta, né, de visual. Lembrando que esse corinho eu vou deixar, essa arte dessa musiquinha eu vou deixar no Drive. Esses emojis também eu vou deixar no Drive, ok? E essa arte aqui também vou deixar no Drive, para vocês imprimirem, montarem e aplicar na aula de vocês. Tenho certeza que as crianças de vocês vão gostar demais. Tá bom, gente? Então, o que eu trouxe aqui? Você vai começar a contar a história, né? Que Jesus, ele estava pregando, ministrando, né? Acabou ali a ministração, ele pediu para os discípulos entrarem no barco e seguir viagem, enquanto ele ficaria ali se despedindo das pessoas, né? E se despediu das pessoas e foi orar. Quando os discípulos já estavam lá no meio do mar, aconteceu algo extraordinário. Começou a vir uma grande tempestade naquele mar. Olha só. E os discípulos ficaram apavorados. O vento soprava muito em direção ao barco dos discípulos. As ondas eram muito fortes. Os discípulos estavam ali com muito medo. Vocês já passaram por situações assim que traziam para vocês muito medo, pavor? Era aqueles discípulos. Aqueles discípulos estavam ali, ó, com o vento forte.
e as ondas altas, os discípulos estavam com muito medo, até se esqueceram de confiar em Deus. Vocês sabiam que o medo em extremo auge na vida da gente faz com que a gente, às vezes, se esqueça, entre em pânico, paralise. Acontece. Tem crianças que têm muito medo de escuro. Tem crianças que têm medo de ficar sozinho. Tem crianças que têm medo de altura. E esses medos fazem, às vezes, a gente ficar paralisado. E isso estava acontecendo com aqueles discípulos. O vento estava muito forte, as ondas estavam muito fortes, eles esqueceram de tudo que tinham aprendido com Jesus. Que nós devemos confiar nele, que mesmo que nós estejamos pensando que estejamos sós, o Senhor sempre vai estar conosco. Glória a Deus. Diga isso para suas crianças, o Senhor vai estar com eles. Olha só, de repente, Jesus não tinha barco, né, para ir ao encontro dos discípulos. A Bíblia diz que Jesus veio andando por cima da água. Que poderoso é o nosso Jesus. Veio andando por cima das águas. Quando os discípulos viram, no meio daquela escuridão, daquelas nuvens, daquele vento, daquelas ondas, os discípulos pensaram que Jesus era um fantasma. Olha, o medo às vezes faz a gente até esquecer de quem é Jesus, do poder que nosso Jesus tem. Mas Jesus se apresentou, disse: não tenham medo, sou eu mesmo, coragem, meus discípulos. Acalmou aquela tempestade, Jesus, e eles seguiram em sossego. Glória a Jesus. Jesus é extraordinário. Só ele tem poder para repreender todo o nosso medo. Só Jesus, ele tem esse poder. Professores, essa daqui é esse recurso que eu posso disponibilizar, que eu vou disponibilizar para vocês aqui no Drive. Vai ter lá as ondas, vai ter lá as ondas, a nuvem, esse navio aqui. Olha, aqui eu fiz assim, professores. Eu cortei, né? Botei aqui, ó, uma madeira aqui atrás, botei uma madeira para dar esse sustento, mas ainda precisei do copinho aqui para ajudar. E aqui, olha, eu botei o navio, colei aqui os discípulos, coloquei aqui nesse estandarte para ficar mais alto do que as ondas. Olha aí, tá vendo? Tudo simples, tudo recurso simples que você pode imprimir e montar. Tá certo? Professores, que maravilha estar de volta, certo? Continue aí, não é, orando pelo professor Jadson, e eu vou ficar orando por vocês. Não tenham medo, e ensine as crianças a confiar em Jesus, porque o nosso Jesus é poderoso. Fiquem na paz, professores! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755.
Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.